Fala, gente. Hoje a gente vai conversar sobre o interesse que é de interesse geral para a galera aqui da região de Bragança, interior de São Paulo, que é sobre as origens italianas, né, da imigração italiana, da sociedade ítalo-brasileira que está fundada aqui em Bragança e em outras cidades da região também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para saber das nossas origens, né, da onde que veio esse povo, essa ascendência que a gente tem, já que muita gente é descendente italiano na região, uma questão aí histórica. Para falar com propriedade sobre o assunto, está aqui o professor Edilberto Daolio, que é presidente da Sociedade Ítalo-Brasileira aqui em Bragança. Não é, professor? Pois não. Eu queria começar já perguntando o seguinte, sobre a Sociedade Ítalo-Brasileira. Como é que surgiu a ideia e por que é que surgiu a ideia de se fundar a Sociedade Ítalo-Brasileira em Bragança e nas regiões vizinhas aqui à cidade? A Sociedade Ítalo-Brasileira de Bragança Paulista, bem como as sociedades de Atibaia, Amparo, Jundiaí e de toda a região, são, na verdade, sucessoras de sociedades bem mais antigas, né? A nossa, especificamente, nós somos sucessores, a nossa primeira sociedade, a sociedade mãe da Sociedade Ítalo-Brasileira, ela foi fundada em 1891, dia 2 de fevereiro de 1891. Então nós estamos comemorando 126 anos de história. Acho que nós somos uma das entidades mais antigas de Bragança, né? E a primeira sociedade que foi formada, ela se chamava Società de Mutuo Soccorso, ou seja, Sociedade de Mútuo Socorro. Então, a criação das primeiras sociedades italianas, ítalo-brasileiras, em todo o território paulista e brasileiro, elas vieram dentro do movimento da imigração italiana. A grande imigração italiana aconteceu a partir de 1870. Então, os primeiros italianos que chegaram no Brasil e que se instalaram aqui, perceberam a dificuldade que eles tiveram. Deixa eu já te cortar, tem umas Sem perguntas problema. para fazer, que eu sou descendente de italiano e sou curioso em relação ao assunto. A data me chama a atenção, 1870. O Brasil ainda vivia a escravatura. A escravatura. E esses italianos vieram para trabalhar na lavoura, não é assim? A maioria, pelo menos. Basicamente. Aonde estavam os escravos ainda. Como é que se deu essa transição? E o quanto que os italianos sofreram em termos de preconceito, porque na minha visão, eu não sei se é assim ou não, você vai me explicar para a galera também, é que eles meio que foram substituindo os escravos nas lavouras. Historicamente isso é comprovado. A mão de obra italiana, e não só italiana, porque nesse período outras correntes migratórias vieram para o Brasil também, a espanhola, uma segunda corrente portuguesa, a alemã, francesa, austríaca, todas essas correntes, mas majoritariamente a italiana, vieram para substituir a mão de obra escrava. Porque a mão de obra escrava, rapidamente falando, ela foi perdendo a força no país. Então, as leis foram tirando a possibilidade do comércio de escravos, depois a lei do ventre livre, lei sexagenária, até chegar a terminar com essa loucura da escravidão. Então, necessitava-se mão de obra para a principal cultura agrícola brasileira, que era o café, né? Então o italiano veio basicamente nesse período primordialmente para o café, tanto que se nós pegarmos aonde os italianos foram se assentando, eles foram se assentando acompanhando as linhas férreas. Perfeito. E as linhas férreas existiam aonde tinha escoação de produção de café. Perfeito. Então, por exemplo, onde tinha linha de ferrovia, era onde tinha café para ser transportado, os italianos eram levados para essas fazendas. Houveram conflitos, houveram problemas, houve período até que houveram momentos, anos, que a imigração italiana foi suspensa da Itália para cá por conflitos entre a Itália
e o Império Brasileiro, que era Brasil Império ainda, depois isso foi se ajustando, né? Então, no caso da nossa sociedade, os primeiros italianos que aqui chegaram formaram essa sociedade em 1891 para socorrer os italianos que estavam chegando. Essa foi a primeira sociedade. Então, assim, a sociedade foi uma ideia que surgiu meio que para ajudar esses italianos que estavam meio que perdidos, meio que sofrendo alguma condição de trabalho ruim, às vezes, né, ou muitas vezes. Então, eles se organizaram para dar um apoio, até financeiro, algumas vezes. Muitas vezes. O professor acabou comentando antes. E outra coisa que você acabou... Vou chamar de você porque... Claro. Você falou que não tem esse ego. São Paulo por quê? Por conta da lavoura de café, que era a economia pujante do país na época. Exatamente. Muito legal. E em relação a para acompanhar as linhas férreas, é muito interessante, porque o meu avô, eu sou de Bragança, veio para trabalhar na linha do ferroviários aqui, né? Ele veio para trabalhar nessa, que era escoamento de café. Então. Aqui, né? Muito legal. Me diz uma coisa, professor. Esse é uma curiosidade, você vai esclarecer para a galera que está assistindo o seguinte: esse jeito caipira da gente falar tem a ver com a língua que os italianos falavam, que eles foram misturando. Às vezes a impressão que eu tenho é que a gente traz um jeito de falar que tem a ver com essa galera dos nossos ascendentes aí que vieram para cá. Em parte. Um pouco do nosso caipira e de algumas regiões de São Paulo tem a ver bem com o caboclo mesmo, né? Certo. Mas a gente pega a nossa região, a região, por exemplo, de cidades como Amparo, Jundiaí, você pega sotaques que puxam diretamente pro italiano, como algumas regiões de São Paulo. Sim, né? Fala um cantado bem italiano, né? E nós temos isso, né? E se a gente, desculpe até acrescentar, mas além do sotaque, né, nós temos hábitos que nós colocamos na nossa cultura que são basicamente italianos, né? A macarronada com frango do domingo, não é? Tipicamente italiano, né? Reunião de família. Muitas coisas que nós agora brasileiros, todos brasileiros, a gente resolve na mesa, né? Perfeito. Isso é tipicamente italiano. Fala alto é tipicamente italiano? Tipicamente italiano. Mais do centro-sul da Itália, mas tipicamente italiano. Isso é muito o tchau, né? Tchau. O tchau é tipicamente italiano, né? Isso é muito legal. E em relação à sociedade italo-brasileira? Bom, quando ela foi fundada, foi por italianos, para ajudar italianos. Creio que tinha uma intensidade, um trabalho bastante... era mais ativa, né? Como é que está o trabalho, como é que foi se transformando ao longo do tempo, uma vez que a imigração cessou, né? Ficaram os descendentes, a gente foi ficando por aqui, mas eu confesso, por exemplo, né, que eu não tenho eu não cultivo muito da cultura da minha ascendência. Eu acredito que muitos não façam isso. E como é que a gente pode, se alguém tiver interesse, como é que a gente faz isso? O que a sociedade italo-brasileira consegue nos ajudar nesse sentido? De promover saciar a curiosidade mesmo da gente. Perfeito. Até eu agradeço a abertura desse espaço, que é uma forma que a gente tem de divulgar a questão da cultura italiana, da sociedade italo-brasileira. Então, a sociedade de mútuo socorro lá fim do século XIX, da mesma forma que os imigrantes italianos natos, né, foram se adaptando e foram criando filhos e netos e bisnetos. Eu, por exemplo, sou bisneto italiano, né? Então, a sociedade também foi passando por suas crises existenciais, né? Até nós chegarmos hoje que nós somos uma sociedade que tem características próprias que eu vou comentar logo a seguir. Então, nesse decorrer do caminho, nós tivemos um outro evento que foi extremamente marcante, que foi a questão da Segunda Guerra Mundial.
Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe, a Itália participou do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, e as entidades desses três países sofreram as penalidades que a lei determinou na época. Então a nossa sociedade, por exemplo, ela foi extinta em 1942 e só retornou às atividades em 1947. E esse foi um baque para a nossa sociedade muito grande. Algumas sociedades em outras cidades não retornaram. Muitas sociedades germânicas, por exemplo, não retornaram. Quando o senhor fala um baque, o que a sociedade ítalo-brasileira sofreu aqui no Brasil no período da Segunda Grande Guerra? A nossa específica? Então, a nossa sociedade, que na época chamava-se Casa de Itália, era o nome jurídico dela, ela foi nacionalizada. Então, os seus bens foram confiscados, o dinheiro que tinha em caixa foi confiscado, as propriedades que ela tinha foi confiscada, ela deixou de existir como sociedade. E com isso, os seus sócios também se dispersaram. Perfeito. E os italianos daquela época também, apesar da maior parte ser contra a entrada da Itália... O posicionamento dos italianos aqui no Brasil em relação à guerra? Foi basicamente contra. Meu pai participou da Segunda Guerra Mundial pelo Exército Brasileiro, e meu pai era neto de italiano, praticamente filho. Meu avô veio no ventre da minha avó, da Itália, e lutou pelo lado brasileiro. O único bragantino que morreu na Segunda Guerra Mundial era filho de italianos. Basílio Zequim. Então, a etnia italiana já estava tão inserida na cultura brasileira que o brasileiro foi para a Itália ou foi para as fronteiras para defender a democracia e defender a liberdade contra o nazifascismo, né? Só que nesse período, por exemplo, a sociedade perdeu todo o seu patrimônio, perdeu a sua sede, né? Então ela só readquiriu a sua sede em 1947, totalmente dilapidada. Todos os bens que haviam lá dentro não existiam mais, outra propriedade que ela tinha já tinha sido vendida. Então sofreu algum tipo de, realmente, uma pressão, né? Nesse período, sem dúvida. Guerra não faz bem para ninguém, né? Exatamente. Uma questão que eu acho que é muito interessante para quem está assistindo a gente e é descendente italiano é a seguinte, né? A gente percebe que o italiano assim, é muito família, né? Nós temos dificuldades para liberar os filhos para sair fora de casa. No entanto, os italianos estão espalhados em muitos lugares do mundo. O senhor comentou, se a gente for considerar o descendente italiano como um italiano, o professor comentou que o Brasil tem mais italianos que a própria Itália. Sim, somos a segunda Itália. Países como Austrália, Estados Unidos, Albânia, também tem bastante. Argentina, Uruguai, né? Venezuela. Tem mais ou menos imigrantes do que vieram para o Brasil? Proporcionalmente, como o Brasil foi um território muito grande, vieram muitos imigrantes para o Brasil. Os Estados Unidos foram muitos imigrantes para lá também. Perfeito. A Argentina, como é um país de dimensões menores, foram menos imigrantes. Mas a quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil é muito grande. Agora, aonde é até interessante, até uma dica, uma das línguas mais faladas no mundo hoje é o italiano. Por conta da quantidade de descendentes de italianos que existem no mundo. Espalhados no mundo. Espalhados no mundo. Porque muita gente lança a frase, né? O italiano é falado só na Itália. Em partes, né? E tem uma outra questão, mesmo que seja falado só na Itália, quantas pessoas não visitam a Itália, né? Que é um país que respira cultura e outras coisas mais. E outra coisa, para quem é descendente italiano, eu acho que é quase uma obrigação você saber algumas coisas da sua língua de origem, né? Falando nisso, o que é que a sociedade italo-brasileira tem em relação a curso de língua, se existe alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa ir lá e desfrutar de algum conhecimento que a gente ainda não tem mais quer ter. Isso. Aí até continuando, aí da Segunda Guerra Mundial para cá, a sociedade passou por várias intempéries até se reorganizar de novo. De 25 anos para cá, mais ou menos, a sociedade vem se reorganizando e de cerca de 10 anos para cá, a sociedade
retomou a sua sede. Agora nós temos a sede totalmente restaurada. Nas minhas 2 últimas gestões, com verba do governo do estado e com verba da prefeitura municipal, nós conseguimos restaurar o nosso prédio, que é um prédio tombado, um prédio histórico, criado pelos imigrantes, né? Foi construído para ser a sede da Sociedade Mútuo Socorro. Ela nunca saiu de lá? Nunca saiu de lá, né? Então, nós temos um prédio tombado, hoje totalmente reformado, e uma das coisas que a sociedade fornece para os seus sócios e para seus simpatizantes, nós temos um quadro de sócios também, e desejamos e precisamos aumentá-lo, e convidamos você, descendente de italiano, amante da cultura italiana, porque como o Márcio estava comentando, que os que visitam a Itália não são necessariamente italianos. Por quê? Porque o berço da nossa civilização ocidental tem as suas raízes lá na Itália, né? Então, quando a gente visita a Itália, nós não estamos visitando somente a terra de nossos avós, nós estamos visitando o berço da civilização do Império Romano, o Império Romano que se expandiu por 1000 anos por todo o mundo ocidental e do qual nós somos herdeiros. Que os portugueses foram, a Lusitânia foi dominada pelo Império Romano e os portugueses foram influenciados pelos romanos, e depois Portugal veio e descobriu o Brasil. Na sociedade nós temos cursos de italiano, né? De língua italiana desde o básico até o mais avançado, língua e cultura italiana, né? Que está aberto para todo mundo. Aberto para todo mundo. Que não é só para o descendente italiano. Não, absolutamente. A nossa sociedade é uma sociedade que como eu comentei, nós temos um quadro associativo, como toda entidade que deseja se manter, né? E aí a gente vê muitas sociedades passando dificuldades porque não tem um quadro associativo montado. A sociedade hoje tem um quadro associativo montado que dá respaldo, inclusive financeiro, para nós nos mantermos. Porque nós não dependemos, nós não temos patrocínio de poder público, de consulado italiano, absolutamente nada. Nós somos uma entidade independente, né? Então nós temos um quadro associativo, mas nós somos abertos a todas as pessoas que desejem nos visitar. Tanto que todos os nossos eventos são gratuitos e abertos à população. Todos os nossos eventos, quando a gente divulga, a gente deixa bem claro isso aí. E os nossos cursos de italiano, claro, tem um custo que procura ser o mais baixo possível e procura ser tem um curso para não sócios e um valor para sócios. Legal. Só para a gente poder já encaminhando aqui nossa conversa, eu tenho uma curiosidade que eu preciso sanar. Claro. É o seguinte, em relação a nomes. Os meus bisavós vieram da Itália com os meus avós, crianças, vieram tudo de lá. Uma coisa que eu notei nos registros e documento é que o meu bisavô, que chamava-se Ferdinando, virou Fernando no Brasil, registrado. E a minha bisavó, que era Marina, virou Maria. Como é que isso se explica? É uma questão de registro feito aqui no Brasil? É um erro de registro? Como é que é isso? Então, é brasileirar o nome? Eu até convido os telespectadores entrem no site do Museu da Imigração de São Paulo, ou faça uma visita, é perto da estação Bresser do metrô na cidade de São Paulo, fácil acesso. Naquele local, né, naquele grande prédio, né, ali é perto da estação Lapa do trem, ali havia um braço do trem que todo imigrante que chegava no Brasil passava por lá. Então, você imagine, por exemplo, a situação, a quantidade de pessoas que estavam chegando lá por dia, né, falando outra língua, sendo atendida por pessoas que necessariamente não estavam aceitando aquela situação de receber milhares de imigrantes de outro país, né? Não vou obviamente generalizar que todo mundo que atendeu imigrantes italianos nos atendeu de má fé, claro que não. Mas a xenofobia é uma coisa inerente do ser humano. Nós estamos vivendo essa questão dos imigrantes hoje no planeta, né? Perfeito. Claro que em moldes diferentes, mas naquele momento
chegaram milhões de italianos. Quer dizer, era tanta gente para pouco registrador. Para pouco registrador. Falava de Freitas, o cara mandava lá e vamos que vamos. Então muita gente teve seu nome, mas muita gente. Só para a gente dar uma finalizada aqui, o senhor tem condições de me dizer assim, quais famílias italianas aqui na região foram as mais expressivas, assim, que representaram alguma coisa nesse sentido de importância política, social, esportiva? Eu preferia não citar nomes, porque aí eu correria risco de esquecer nomes brilhantes. Perfeito. Mas eu posso afiançar que desde a chegada dos imigrantes, até antes mesmo da fundação da Sociedade Mútuo Soccorso, a gente vê italianos na história de Bragança participando da fundação da empresa elétrica Bragantina, vemos italianos participando do início dos primeiros passos da ferrovia da São Paulo Railway, que chamava, né? SPR, São Paulo Railway, né? E outros cargos de importância na cidade. Perfeito. Na política, na medicina, nos esportes, né? Então, no decorrer da história de Bragança, se nós começarmos a olhar as ruas de Bragança, os nomes das ruas mais antigas, você vai começar a olhar os sobrenomes lá, você vai ver bastante sobrenomes italianos, que é o resultado de que esses italianos chegaram aqui, né? e se inseriram na sociedade. Perfeito. É tanto assunto, né? A gente não falou ainda de arte, de música, de gastronomia, enfim, de arquitetura, mas eu agradeço muito a presença do professor Edilberto da Olho aqui com a gente, falando aí um pouquinho, né? Dando uma pequena amostra da sociedade italo-brasileira em Bragança e região, e um pouquinho da nossa história, daqueles que são descendentes italianos e aqueles que não são, mas são curiosos aí no assunto. Beleza?